E olha, ainda falando em concursos, você sabia que os concurseiros têm alguns direitos garantidos e que muitos desconhecem? Pois é, hoje nós vamos falar a respeito disso e quem vai trazer essas informações é o repórter Lucas Carvalho, que está ao vivo aqui no Televerdade. Lucas, será que as pessoas que prestam concursos, ou pelo menos que estudam para estes concursos, sabem dos direitos que têm? Muito boa tarde, Flávio. Boa tarde a você e a todos que acompanham o Televerdade. Olha, na verdade, muitos não, né? E isso é preocupante porque o setor de concursos tem crescido cada vez mais. Só para se ter uma ideia, já são previstas, né? É prevista a abertura de mais de 40 mil vagas em todo o país, justamente por conta da boa remuneração e também da estabilidade profissional. Por isso, algumas dicas são importantes. Nós vamos conversar com o professor Maurício Salviano, que é advogado, e vai falar para a gente, professor, quais são os principais direitos de um concurseiro? Bom, a primeira coisa que o concurseiro tem que pensar é o edital. Tem que ler o edital. O edital é a lei do concurso. Por exemplo, você vai escolher uma área em Araçatuba ou São José do Rio Preto, uma vaga, você tem que escolher bem, porque se você ficar melhor ranqueado em Araçatuba, mas escolher o São José do Rio Preto, por exemplo, e você então acertou mais do que eles, você não tem direito a ir a São José do Rio Preto, porque você escolheu Araçatuba. Então, esses detalhes é importante ler o edital. Professor, agora vamos supor, o candidato passou no concurso, a partir de quando que ele assume essa vaga? Para ele tomar posse, ele precisa esperar todas algumas fases existentes no edital, por exemplo, fase de recurso, que você pode ter que enfrentar. Mas a tomada de posse, é bom ficar atento, porque não precisa ficar olhando um diário oficial. Eles têm obrigação de te ligar ou mandar uma correspondência informando que você passou e vai assumir tal data. Agora, acontecem casos, né? Vamos supor que houve aí a abertura de 10 vagas, mas apenas 8 são chamados. Isso costuma acontecer? Costuma acontecer. Só que a justiça está lá esperando você provocá-la. Ou seja, se existem 10 vagas, chamaram 8, eles têm por obrigação chamar mais os 2 candidatos que passaram em ordem cronológica. Então, tem que esgotar as vagas que estavam previstas no concurso. O candidato tem direito de pedir revisão das questões? Sim, esse é um detalhe interessante, um pouco curioso. No edital está previsto as fases de recurso e você tem que ficar recorrendo para quem está fazendo a prova do concurso. Vamos pensar assim, e se ele manteve aquilo que eu estou discutindo, o mérito, eu não gostei, eu acho que eles erraram o jeito de que eles corrigiram a prova. Eu posso ir para o judiciário? Recentemente ocorreram algumas decisões, e o caso está no Supremo Tribunal Federal, inclusive, de que não pode se questionar, ou sim ou não, mas não pode se questionar se a prova pode ser revista pelo Poder Judiciário. Isso aí ainda é um tema polêmico. Agora, qual que é a melhor forma desse concurseiro, desse candidato, ter acesso a esses direitos? Como é que ele pode reivindicar todos esses direitos que ele tem? De novo, temos que ler o edital. Hoje em dia os editais estão aí de 10 páginas, porque eles têm previsão de absolutamente tudo. Até, por exemplo, uma prova de psicotécnico. Às vezes existe isso também. Com base no edital, o candidato tem todo o direito então, né? Sim. Temos que ler o edital e confiar nele e na banca que vai fazer a prova. Ok, professor, eu agradeço as suas informações ao vivo aqui no Televerdade. Flávio, olha, são orientações importantes, como a gente disse no começo, cada vez mais pessoas estão buscando prestar concursos públicos. Esse dado é interessante, 40 mil vagas abertas este ano, esta é a previsão. Muita gente querendo estabilidade profissional, também flexibilidade de horários e o que é mais importante, boa remuneração. É verdade, viu, Lucas? Muito obrigado pelas informações. Obrigado também ao professor Maurício Salviano, que sempre atende a gente e consegue explicar de forma tão didática, principalmente agora, sobre o direito dos concurseiros.